Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial, 95.7 FM e 660 AM, sempre às 13 horas, sabadão, programa Caminhos da Consciência, conversando com vocês. Para quem não me conhece, está me ouvindo pela primeira vez, o meu nome é Newton Schultz, estou aqui na Rádio Mundial já há mais de 10 anos e sempre procuro trazer aqui para vocês uma forma diferenciada de nós vermos as coisas, de nós refletirmos e principalmente abstrairmos sobre assuntos que são assuntos diferentes, o que existe por detrás das coisas que a gente não consegue observar, né? Porque tudo tem uma causa. Isso é interessante, né? Isso veio para mim agora. A gente sempre, muitas vezes, nos colocamos como vítimas de determinadas coisas, etc. Mas todos os acontecimentos que chegam a nós, seja de uma forma coletiva ou mesmo individual, sempre existe uma causa que está regendo este efeito. Isso é a própria terceira lei de Isaac Newton, né? Causa, lei e efeito. Então, tudo que acontece conosco é causal e não ocasional. Isso não existe. Tudo tem sempre o porquê, tudo tem sempre o motivo. E em cima disso, hoje eu vou conversar com vocês sobre o simbolismo e o ser humano. Então vamos falar um pouquinho sobre o simbolismo, que o simbolismo está presente praticamente em tudo, né? A gente percebe ele até de uma forma bem simples, como um desenho de uma camiseta, um broche, um logotipo, uma logomarca, como também a gente tem ele no seu sentido mais elevado. Nós pegamos símbolos que estão associados às religiões. Um exemplo, né? Uma vez eu estava fazendo uma leitura, não é? Faz muito tempo isso, né? Um publicitário conversando com um religioso, e o religioso comentou: nossa, mas você tem umas ideias brilhantes, né? Fantástico isso realmente é verídico. Aí o publicitário falou assim pro religioso, pro líder religioso, que eu não quero citar o nome, né? Falou assim: puxa vida, você acha que eu crio coisas maravilhosas? Você quer coisa mais maravilhosa do que a sua religião, que é a cristã, criou? Você faz uma cruz, automaticamente você já começa a associar ao Cristo, ao cristianismo e etc. Então o símbolo em si, ele encerra uma energia fantástica quando a gente passa a compreender o que ele significa. Essa é uma das chaves também. O símbolo, ele possui poder quando você compreende o que ele representa. Um símbolo sem uma leitura adequada do seu significado, das energias que estão associadas a ele é nulo, ele é absolutamente nulo. Então, existem, né, formas da gente refletir em relação ao simbolismo que vai bem longe. Primeira coisa, quando nós pensamos em simbolismos, nós temos que entender que eles sempre estão associados a uma doutrina. Sempre associado a uma doutrina. Existe algo ou uma consciência, que no caso eu estou utilizando a palavra doutrina, que criou esse símbolo. E essa doutrina é uma lei que faz uma correspondência entre o ser humano e o que está associado ao símbolo. Daí que nós pegamos os símbolos associados às religiões, que eu citei o exemplo aqui da cruz, né, que é um símbolo fortíssimo. Se a gente começar a falar aqui da cruz, a gente não para mais, precisa de programas e programas e programas, né? Então, quando a gente pensa no símbolo de uma forma assim direta, a gente começa a perceber que tem tantas pessoas que utilizam eles de várias formas. O exemplo que eu estou citando aqui das religiões possui uma energia causal muito mais profunda por detrás do que eles professam como símbolos pertencentes a ele, do que a gente imagina. Então vamos refletir um pouquinho em relação a isso. Se nós pegarmos todas as teogonias, panteões, religiões, todos eles possuem um simbolismo que associa diretamente a consciência do símbolo que está expresso ali àquela doutrina que está sendo professada. O exemplo, a cruz, que eu citei. Se você pegar, de repente, um elefantinho ligado à religião, você já associa direto ao Ganesha e o panteão hindu. Se você pegar uma deusa com asas, muitas pessoas vão associar diretamente a Ísis do Egito. Se você entrar em inverter
potentes de linhas do saber. Você tem o tetragramaton, que é um pentagrama cheio de símbolos fantásticos envolvendo eles. Então o símbolo em si, na verdade, aí é a minha visão, o símbolo em si ele não tem poder algum. Nenhum. Ele, na verdade, ele desperta através da consciência de quem o observa as consciências que estão ali latentes. Porque se a pessoa observa o símbolo e ela começa a decodificar os valores, os arquétipos que ali estão envolvendo, na verdade o símbolo serviu para quê? Para servir de fonte de religar dela com a sua própria consciência. Porque o ser humano, quando ele nasce, né, ele traz dentro de si todo o potencial de poder se tornar um Deus. Por que não? Se de repente ele evoluir demais, ele desenvolver muito numa reencarnação, ele pode ter assim uma alavancada na sua escala evolucional muito grande. Já existem pessoas um pouquinho mais preguiçosas, vamos colocar esse termo, que de repente numa reencarnação vai devagarzinho, recebe o chamado dessa voz do interior, mas não segue adiante, vai e continua levando a vida envolta em símbolos criados que ela acaba consumindo. Quer ver símbolo maluco que veio para minha cabeça agora? Não é nem um símbolo, seria o símbolo como uma forma de professar um estado de ser. A moda. Quanto as pessoas hoje sentem a necessidade de repente, seguir um determinado modismo, e esse modismo ele é voltado para quê? Para símbolos. São cores, são formas, são cortes de cabelo, cortes de barba, isso e aquilo. Tudo isso é expresso o quê? Em símbolo. Então, tudo na nossa vida grava, isso fica girando aqui na nossa energia mental, também emocional, ligada à nossa alma, valores que automaticamente fazem a gente entrar em associação com todo esse universo simbólico. Mas vamos falar agora no símbolo no seu sentido mais elevado, no sentido de captação de consciência. Primeira coisa, se nós pensarmos, nós temos 10 forças que através desse 10, nós temos energias que são lançadas no contexto evolutivo e através dessas 10 forças e dessas 10 consciências, nós vamos criando e gerando o que nós chamamos do universo simbólico ou manifestado. Quais seriam essas 10 formas? Vamos entender essas 10 consciências. Eu já falei várias vezes aqui, mas depois eu vou seguir um pouquinho adiante e vocês vão talvez entrar em convergência comigo. Quando nós pensamos em todas as religiões, né, que seria o foco maior do programa no sentido de trabalhar essa consciência do símbolo, todas elas se apoiam numa trindade. Então daí que você pega um símbolo, né, que é muito utilizado por várias sociedades iniciáticas, a maçonaria usa, a Rosa Cruz usa, a própria eubiose, que é a sociedade que eu pertenço, usa, que é o símbolo do triângulo com um olho no centro, que representa o Deus manifestado, ou uno trino. Daí você já tem um símbolo que está apoiado na trindade. Então tudo possui uma causa, uma lei, um efeito, tudo possui uma energia espiritual, uma força anímica que a envolve, por fim ocasiona um efeito. Isso seria o processo de todas as religiões que envolvem esse ternário. Se nós seguirmos e continuarmos a refletir, essa trindade que representa Deus, quando ela entra no jogo evolutivo, ela se manifesta através de 7 raios, 7 consciências, 7 forças maiores que criam todo o universo. No momento atual, nós estamos já na influência do 5º raio. A energia do 4º raio, que o primeiro criou o mineral, o segundo o vegetal, o terceiro o animal, o 4º raio, que corresponde à consciência do ser humano, já está totalmente inundado pela força de um 5º princípio. Daí que você observa a humanidade, nesse galgar simbólico de tudo que existe no universo manifestado, buscando algo maior, todo esse choque do que está velho sendo praticamente chacoalhado para ser reciclado. Então nós estamos vivendo essa energia e essa força. Então daí nós já chegamos no 10. Então 3 forças
que representa um unutrino, e quando esta energia ela resolve evoluir, que é o padrão escolhido por esse grande arquiteto do universo, uma palavra maçônica desse unutrino, ele se lança em 7 raios. Aí você pensa assim, você fala, ok, mas como funciona essa energia? O que são esses 10 centros de intelecção que estão associados diretamente a nós? Vamos nos apoiar num conhecimento que é muito falado. Se nós falarmos do Apocalipse, você pega o apóstolo João, ele fala dos 7 selos, que quando eles são abertos, esses 7 selos, eles praticamente são colocados como consciências que são postas na humanidade, e de acordo com a energia de efeito que a humanidade merece, se for rigor, assim será. Então, quando o apóstolo João ele tem aquela visão, que ele fala dos 7 selos, ele está falando do contato que ele teve com a Trindade, que é o Deus interior dele, e ali ele lança o processo dos 7 selos como forças que só podem ser abertas pelo Cordeiro de Deus, criando tudo o que acontece depois. Isso ele escreveu, vamos só para arredondar, logo depois do falecimento do Cristo, né? E 2000 anos depois, um pouquinho menos, nós tivemos as guerras mundiais que representavam todo o descarregamento da visão que esse apóstolo teve. E ele teve a visão de que forma? Simbólica. Tudo se expressou para ele através de símbolos. Por isso que um dos primeiros passos, que diríamos assim, de uma energia espiritual, ou que a humanidade tem que evoluir, é a parte da mente abstrata. A mente que vê além desse universo físico. Então a mente abstrata, ela possui símbolos também, óbvio. Só que os símbolos abstratos, eles não são assim para uma mente comum, para uma mente do ser humano que está completamente focado só na sua existência humana e não está galgando degraus espirituais. Então a mente abstrata, ela cria símbolos constantemente. Eu mesmo procuro, em tudo na minha vida, sempre procurar observar nesse universo simbólico o que está por detrás dela. É aí que vem um desenvolvimento legal que eu vou conversar com vocês agora. Se nós analisarmos essa mente abstrata, que está ligada a um princípio superior, que é um 5º princípio que a humanidade desenvolve, você pode até dizer para uma mais fácil compreensão, que representa o contato com um anjo interior. Então, um exemplo, quer ver a linguagem abstrata? O próprio baralho de tarô. Se você pegar o baralho de tarô, ele possui desenhos ali que são desenhos puramente abstratos, né? Ele possui uma linguagem concreta, se você observa e não tem um conhecimento, pelo menos um pequeno conhecimento do que aqueles arcanos representam, aqui não é uma linguagem puramente abstrata. Um exemplo, você pegando o arcano, a roda da fortuna. Você tem uma roda com uma esfinge em cima e 2 animais, um forçando a roda para cima e o outro para baixo. Então é um universo totalmente simbólico, então foge da nossa compreensão. Então um dos caminhos para a mente abstrata através do símbolo seria a livre associação. A pessoa ela pega um pequeno símbolo, em cima desse símbolo ela começa a fazer associações. Essa é a função real dos arcanos do tarô. E através dessas associações, ele acaba abstraindo e entrando na essência do que existe daquele universo simbólico. E não simplesmente ficar preso naquele símbolo de uma forma estática, sem entender o verdadeiro valor que ele carrega. Então vamos lá. Eu falei do unutrino e dos 7 raios. Essas consciências que fazem com que nós entremos em relação a esse universo simbólico, esses 7 selos do Apocalipse, do apóstolo João, representam os centros de força que estão em nós. Que cada um desses centros de força, eles se associam através da captação da energia, do meio que nós interagimos, também com a energia que sai de dentro para fora. Esses 7 sóis, quando eles começam a ser trabalhados com consciência, eles abrem esses selos que o apóstolo João falou, no Apocalipse, que representa uma revelação. Apocalipse, no sentido de revelação, associando esses 7 selos a 7 centros de força que estão no nosso corpo humano, automaticamente faz com que seja revelado para nós realidades que estão mais voltadas à causa e à essência do que viver puramente no mundo da aparência ou no mundo material. Essa é a diferença da pessoa que está evoluindo e daquela pessoa que está parada na evolução. E o símbolo faz parte disso. Totalmente. Por quê? A pessoa que está
na evolução, que está despertando, que está começando a ter as suas revelações através do seu próprio estado de consciência, esses centros de força eles começam a estar mais iluminados, mais brilhantes. Então, eles funcionam. Então, o que representam energias, que normalmente são desafios, começam a se tornar consciências mais voltadas ao que hoje nós chamamos popularmente do ser iluminado, aquele ser que não se abate por pequenas bobagens, aquele ser que sabe o que ele tem que fazer, aquele ser que tem mais fraternidade e altruísmo do que egoísmo dentro de si, e tudo está associado a esses 7 selos ou a esses 7 centros de força, que fazem com que a gente troque energia com o universo manifestado, que é criado e gerado através de símbolos e formas. Olha, agora eu estou colocando símbolos como forma. Quando você observa as coisas, tudo possui uma forma, então existe um universo simbólico. Quando você pede uma criança para ela fazer um desenho, ela faz um desenho porque ela possui o arquétipo do símbolo dentro dela. Você fala, desenha um sol, ela vai fazer um círculo com raiozinhos. Desenha a lua, ela vai fazer um meio círculo. Então ela expressa o que ela tem como consciência dentro dela através do universo simbólico. Aí que as pessoas que já estão mais despertas e mais acordadinhas, elas conseguem, através da mente abstrata, você pode chamar de mente angélica também, ou aquele ser humano que acordou e está com uma consciência mais forte, mais firmada a esses caminhos espirituais do que uma pessoa comum que está preguiçosa, imersa nos símbolos que ela engole e não sabe decifrar. Então o que ocorre? Ela começa a observar em todo o universo que a permeia as energias causais que existem por detrás de todos os símbolos que se aproximam dela. Aí que você pega as diferenças dos 7 centros de força ou chakras. Quer ver um exemplo? Eu vou falar um pouquinho agora dos 7 chakras. Se você pegar o chakra coronal da pessoa, se a pessoa ela tem ele mal trabalhado, uma pessoa pode, de repente, despertar iras gratuitamente. A pessoa fica irada, fica nervosa, fica brava. Ou, se não, uma pessoa cheia de paciência. Uma pessoa que tem dentro dela uma calma que nunca vai ser tirada pelo universo exterior, que está associado ao símbolo. Você pegar o chakra frontal. O chakra frontal, esse que está aqui na raiz do nosso nariz, aqui na nossa testa, ele pode gerar para a pessoa gula. Isso mesmo, gula. Uma pessoa que tem esse chakra aqui em desequilíbrio, a pessoa ela pode, de repente, suprir as suas necessidades através da própria necessidade de comer, beber ou satisfazer o seu corpo físico. Já a pessoa que traz esse chakra harmonizado é uma pessoa que possui uma terceira visão e automaticamente é uma pessoa puramente equilibrada. Se nós pegarmos a energia do chakra laríngeo, esse é o chakra normalmente daquelas pessoas que são otimistas, esperançosas, criativas, mas também pode gerar para a pessoa muita dúvida, muito receio. As pessoas que são muito receosas, muito cheias de dúvidas, que não possuem nenhum potencial criativo para onde vão, possuem esse chakra com um determinado desequilíbriozinho que vai fazer com que ela vibre essas energias constantemente. O chakra cardíaco, esse chakra fantástico associado ao amor, ele pode gerar a humildade na pessoa, independente do, entre aspas, do universo simbólico criado por nós, gere aquelas pessoas cheias de soberba e etc., ou uma pessoa extremamente humilde. Então aquelas pessoas que se acham, que possuem um nariz empinado, que se julgam superiores aos outros, normalmente possuem o chakra cardíaco em desequilíbrio. Se nós entrarmos na energia do umbilical, o umbilical é o chakra que traz a nossa conexão com o mundo astral. Então ele pode trazer muita consciência e muita percepção ligada aos sentimentos, à doutrina das paixões, das nossas emoções, ou pode deixar uma pessoa totalmente inconstante ligada aos seus sentimentos ou à sua própria energia astral. Poderíamos dizer que o chakra umbilical ele é típico das pessoas de um bom astral ou um baixo astral. O esplênico, que é o centro da vitalidade da pessoa, pode gerar para a pessoa um senso de justiça verdadeiro ou uma pessoa que de repente não sabe trabalhar esse equilíbrio do que representa a justiça no sentido de um julgamento.
Isso está ligado a esse chakra aqui, que é o chakra esplênico. Ele se chama esplênico porque ele está ligado à palavra spleen, que está ligado ao baço. E por fim, você tem o último chakra, podemos chamá-lo de último, primeiro, eu prefiro chamar ele de último, que é o chakra raiz ou básico, que ele pode oferecer uma pureza para a pessoa ou uma pessoa que cai facilmente para a luxúria e os desejos mais baixos e densos. Então, quando a gente entra nessa linguagem desses 7 sóis, na verdade nós precisamos entender que esses selos que o apóstolo João colocou em relação ao Apocalipse, qual o significado real que ele possui? Quando eles são abertos, se você está com a sua consciência mais voltada ao desequilíbrio desses centros de força, o que vai ocorrer? A pessoa fatalmente terá esses atributos. Eu coloquei aqui de uma forma muito rápida algumas coisas que eu sei ligadas a eles, que vai fazer com que ela, infelizmente, tenha essas energias voltadas à forma como ela lida com o mundo simbólico. Quer ver eu voltar realmente novamente ao símbolo? Lembra que eu falei que o chakra frontal está ligado à gula? Se você pensar na gula, quando a pessoa ela se lança de repente para consumir algo, para comer, ela tem o universo simbólico do doce, da comida, do refrigerante, ou sei lá, do que ela tenha, aquele apetite de consumir. Então, o universo simbólico, existem 2 caminhos. Ou você domina o símbolo através da energia existente nele, e através dessa força você é um co-criador da sua própria vida e dono do seu destino, ou o universo simbólico, que é criado e gerado por massas não, por pequenas consciências que querem dominar a massa, você é uma pessoa subjugada pelo mundo simbólico. Aí você tem necessidades de consumo através desses símbolos. Quer ver um exemplo? Os smartphones que a todo momento eles recebem uma atualização. As pessoas sentem uma necessidade muito grande de consumir, porque não, eu preciso daquilo. Elas são dominadas pelo símbolo. Elas são dominadas pela energia que ali é colocada. Então, gente, o que eu mais queria que a gente refletisse no programa de hoje seria exatamente o que é esse universo manifestado que a gente está inserido, e se nós estamos presos e crucificados nele através do simbolismo existente, ou nós já superamos isso, nós somos aqueles que abstraem através dessa energia manifestada e estamos galgando ideais ou consciências superiores, aonde o símbolo nada mais é do que uma locomoção de arquétipos e consciências que estão dentro de nós. Então, os nossos 7 centros de força, junto com a energia do grande arquiteto do universo, quanto mais conectados, porque o princípio da correspondência, o que está em cima é igual e análogo ao que está embaixo, funciona de uma forma direta em relação a isso. Então vamos despertar Deus e os anjos em nós, porque eles estão em nós, mas para isso é necessário muita superação e muita transpiração da nossa parte. Queridos ouvintes, se você entrou em sintonia comigo, e você está afim, fala assim, gostaria de entender um pouco mais esse assunto dos chakras, centros de força, eu indico para você a minha sociedade iniciática. Qual é a minha sociedade iniciática? A Sociedade Brasileira de Obiose. Eu não estou representando ela aqui, mas eu gosto muito de estudar o conhecimento deixado ali pelos meus mestres, e ali, se você entra nessa sociedade, você vai beber da fonte. Eu sou um mero transmissor que está colocando a sua visão pessoal sujeita a erros aqui. Se você está afim, manda um e-mail para mim, caminhos2005@terra.com.br. Informa a sua localidade para mim e eu indico a Sociedade Brasileira de Obiose mais próxima a você. Ou mesmo você pode fazer online, se não tiver nenhum departamento próximo. Você pode estar em qualquer parte do planeta. Finalizando, caminhos2005@terra.com.br. Um grande e fraterno abraço do seu amigo e irmão Newton Schultz. Que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo programa.